Amém. Então, aqui em Apocalipse 3, no versículo 18, eu vou ler novamente, amém, igreja? E diz assim: Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra um melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Então, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração fala sobre restauração. E algo que o Senhor tem falado comigo e tem feito em mim. Amém, igreja? Eu acho muito interessante como Deus ele trabalha, né? Às vezes ele permite que eu passe por determinada situação para eu compreender aquilo que depois eu vou expor, aquilo que ele vai me usar para falar. E eu acho muito interessante porque Deus primeiro ele trata comigo. E recentemente o Senhor falou comigo sobre essa restauração da nossa visão. Eu vinha em uns dias, né? Não agora, mas mais ou menos um mês atrás, um mês e um pouquinho. E por causa de uma situação, aquela situação quis me fazer parar, quis me paralisar, quis tirar o meu ânimo e a minha vontade de continuar servindo ao Senhor, de continuar fazendo as coisas do Senhor. E eu fiquei prostrada naquela situação por conta daquela palavra que Satanás usou como uma seta. E naqueles dias eu fiquei muito inquieta, muito entristecida, muito sem forças e ao mesmo tempo buscando ao Senhor, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia de mim. Senhor, renove minhas forças. Senhor, me dá ânimo, me tira dessa condição. E foi ali um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Acho que no quinto dia, eu disse: Não, Senhor, o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa me tirar disso. E eu me lembro que eu passei o dia assim, a maior parte do tempo, só chorando, orando e pedindo ao Senhor que o Senhor fizesse alguma coisa, porque eu não queria ficar naquela situação. E aí o Senhor me deu uma visão. E eu via como um médico, uma roupa branca, uma touca, e aquele médico examinando uma pessoa que estava naquela cadeira, examinando os olhos. Então eu via a pessoa deitada e aquele médico bem cuidadosamente, como se estivesse tratando aqueles olhos, colocando um colírio. E eu sabia, no momento que eu estava tendo aquela visão, que aquela pessoa que estava sendo tratada, precisando de cuidados, precisando de um tratamento, precisando ter uma visão renovada para enxergar com nitidez, era eu. Eu entendi naquela hora que o Senhor estava naquele tempo, naqueles dias, renovando e tratando a minha forma de ver e a minha forma de enxergar. Porque muitas vezes nós temos a tendência de olhar de forma natural para as situações, para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E a gente rapidamente se entristece. Quando a gente olha com um olhar natural, quando a gente permite que o nosso coração se entristeça por aquela situação que está tentando nos oprimir,
a gente começa a ter a nossa visão afetada. A nossa visão não consegue ver como Deus deseja que a gente veja. Então, é como no momento da tristeza, a nossa visão ela fica embaçada. É como se tivesse uma neblina que impede a gente de enxergar além da nuvem, além da tempestade, enxergar aquilo que está além dos nossos olhos. Então, quando o Senhor falou aquilo, eu entendi. Eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me trate. Eu preciso que o Senhor alinhe a minha visão. Eu preciso que o Senhor me faça enxergar com nitidez o teu propósito e o propósito de cada situação que vier acontecer comigo. E eu preciso que o Senhor verdadeiramente me corrija naquilo onde eu estiver necessitada. Aquilo onde as circunstâncias estão embaçando a minha visão, onde eu não tenho conseguido ver o propósito daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, que o Senhor alinhe o meu coração. E eu comecei a me alegrar. Aquilo trouxe um ânimo, aquela resposta de Deus me trouxe um ânimo, porque eu entendi que o Senhor estava permitindo tudo aquilo, mas que tudo aquilo era um tratamento para que eu pudesse enxergar melhor, para que eu pudesse enxergar mais claramente como Deus desejava, e não na minha pequena visão. Não diante da minha pequena limitação de olhar apenas aquilo que está diante dos meus olhos, mas eu entendi que o Senhor queria que eu enxergasse melhor, além, de forma mais ampla. E eu glorifiquei ao Senhor, e naquele dia foi um dia que teve intercessão aqui, e eu me levantei, eu disse, Senhor, glória a Deus por essa resposta. Eu já comecei a me alegrar ali, o Senhor já fez algo dentro de mim. Que aquela tristeza que estava me abatendo, o Senhor já começou a retirar. E naquele momento eu me levantei e disse, Senhor, hoje eu vou para a intercessão, hoje o Senhor vai falar comigo. Senhor, eu vou só para o Senhor testificar, porque eu creio que o Senhor já falou comigo. E eu vim com o meu coração cheio de expectativa. E nesse dia na intercessão, estávamos em poucas pessoas. E eu disse, Senhor, usa alguém para orar por mim. Eu não quero pedir, mas se o Senhor não usar, eu vou pedir para orar. Para as pessoas orarem por mim. E ali terminou, foi um mover de Deus naquela intercessão. Glória a Deus, a minha igreja. Você está convidado para vir participar, porque toda intercessão o Senhor está presente. E Ele responde às nossas orações. E naquele momento Deus começou a tratar, Deus começou a fazer, e encerrou a intercessão. Todo mundo saiu, eu fiquei conversando com a missionária Adelida, e explicando para ela como eu vinha me sentindo naqueles últimos dias, como eu estava me sentindo. E ela disse assim, e Deus começou a usar ela, olha Samanta, isso daí foi uma seta. Mas nós vamos orar por você. Aí a gente chamou a pastora, voltamos para a sala e fomos orar novamente. E ali Deus começou a testificar. Eu não tinha falado para elas do que Deus já tinha falado para mim, e me mostrado. Mas naquela hora o Senhor começou a falar que estava ampliando a minha visão. Que o Senhor estava me fazendo enxergar de uma forma que eu não estava conseguindo enxergar. Então, igreja, eu creio que aquilo pelo qual eu passei, eu vivenciei, é algo que o Senhor quer fazer com toda a igreja. Para que a gente tire os olhos das situações que têm nos prendido, para que a gente olhe para Ele e enxergue como Ele enxerga, de uma forma que vai muito além da nossa capacidade, muito além daquilo que nós, quando olhamos por nós mesmos para as situações, a gente enxerga. Então o desejo do Senhor é restaurar a nossa visão, assim como Ele disse, escreve para aquela igreja de Laodiceia. Ela está tendo uma visão errada, ela acha que é cega, ou ela acha que é rica, ela acha que está tudo bem, mas eu estou vendo a verdadeira condição dela, e eu vou aconselhar para ela
Olhe para mim, busque em mim, porque eu tenho colírio, eu tenho riqueza, eu tenho vestes. E é isso que nesse tempo nós precisamos permitir que o Senhor faça, sabe? Mesmo entre lágrimas, mesmo entre choro, mesmo entre situações que para nós se torna difícil, né? Mas o Senhor, Ele deseja nos tratar, porque senão a gente nunca vai sair dessa condição, né? A igreja de Laodiceia, ela não podia permanecer mais do jeito que ela estava. Ela precisava encontrar o Senhor, buscar nele tudo aquilo que ela necessitava para ser transformada. E glória a Deus, porque Deus é tão fiel que quando a gente busca Ele verdadeiramente, reconhecendo a nossa condição, reconhecendo que a gente precisa ser tratado, que a gente precisa ser transformado, que a gente é limitado, Ele é fiel e Ele faz igreja. Então, quando Jesus manda essa mensagem para a igreja de Laodiceia, é a mesma mensagem que ele está mandando para nós. Olha, você tem uma visão, mas eu quero ampliar sua visão. Eu quero que você enxergue sua verdadeira condição, que você deseje ser tratado. Porque aqui ele diz, no versículo 18, no finalzinho diz assim: e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Às vezes a nossa visão não está condizente com a visão de Deus. E Ele está aconselhando, olha, procura que eu tenho esse colírio para te dar. Quando eu ungir, quando eu tratar, você vai enxergar claramente. Você vai compreender o que eu estou fazendo, você vai visualizar o meu propósito que está além das circunstâncias. Então, a primeira coisa que eu queria falar, né, através dessa mensagem hoje, é o desejo do Senhor de restaurar a visão da igreja. Mas cabe à igreja, eu, você, cada um de nós, permitir que Ele nos trate. E dizer assim: Senhor, eu aceito que o Senhor venha e mexa e transforme aquilo que ainda não está alinhado com a sua vontade. Aquilo que ainda não estou compreendendo, não estou enxergando. Senhor, a partir de hoje, provê na minha vida esse colírio para que eu enxergue, para que eu faça, para que eu corresponda contigo, não mediante as coisas que eu vejo, mas mediante aquilo que o Senhor vê. Amém, igreja? Então, o primeiro ponto dessa mensagem é esse: a restauração que o Senhor deseja fazer em nós, né? Para que a gente enxergue com nitidez o trabalhar do Senhor, enxergue com nitidez aquilo que Ele está fazendo, nos preparando, nos prometendo para o futuro, nos capacitando, nos forjando. Então, nós precisamos entender que muitas situações são para isso, não apenas para nos oprimir ou nos entristecer, mas naquela situação onde nós nos sentimos muitas vezes paralisados, amedrontados, o Senhor quer que a gente enxergue o que Ele está fazendo. Amém? Então, a minha oração, a princípio, é essa: que você enxergue como o Senhor deseja que você enxergue. Que você nessa noite saia daqui com posse desse colírio, enxergando com nitidez aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está transformando, forjando, trabalhando no seu caráter, na sua alma, no seu espírito. Amém? Outra coisa que eu desejo falar é que para esse tempo, junto com essa mudança de olhar, acontece também uma mudança na nossa mente. E a palavra de Deus diz lá em Romanos que é por meio dessa renovação da mente, amém? Que nós vamos desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável. Então, se nós
nos colocamos na presença do Senhor e não estamos dispostos a permitir a palavra renovar, ou seja, transformar o meu pensamento. Eu chego na presença do Senhor com um pensamento, mas eu preciso sair da presença dele diferente. Eu preciso deixar que a palavra dele me mostre algo que é além daquilo que eu pensava. Porque é nisso que a transformação, como foi falado aqui mais cedo no início do culto, que nós vamos sendo transformados de glória em glória. É à medida que nós chegamos diante do Senhor, a palavra dele penetra em nosso coração, renova nossa mente, a gente consegue corresponder com o Senhor e assim a gente vai desfrutando da vontade que ele tem preparado para nós antes da fundação do mundo. Amém? Então, quando nós começamos a enxergar, começamos a deixar Deus transformar a nossa forma de ver e permitimos que a palavra de Deus faça essa renovação na nossa mente, não tem mais como a gente permanecer igual. Né? Porque se eu chego na presença do Senhor, como eu cheguei anos atrás, né? Com uma forma de pensar, eu não entendia o que a palavra de Deus dizia a respeito de tantas coisas. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer, a obedecer, deixar aquela palavra mudar a minha forma de pensar, e comecei a andar como a palavra dizia que eu deveria andar, eu também comecei a desfrutar de tudo aquilo que Deus já tinha preparado para mim. Então, quando eu entrei há 12, 13 anos atrás por aquela porta, eu achava tão lindo quem estava aqui ministrando. Toda vez eu digo isso. Eu acho lindo, eu achava lindo quem louvava. Eu ficava, Senhor, meu Deus, que coisa linda, como é bom te servir. Me dá o privilégio de um dia poder te servir, Senhor. Essa era a minha oração. E era o desejo do coração de Deus para a minha vida. Né? Então, a partir do momento que eu comecei, sentadinha aí onde vocês estão, ouvindo a palavra, renovando a minha forma de pensar, não, Senhor, isso daqui eu não posso mais fazer. Senhor, eu não sabia que eu estava errando nisso. E o Espírito Santo me transformando, me constrangendo e me santificando mesmo, fazendo com que eu tivesse força de renunciar àquilo que o Senhor na sua palavra já dizia que não era certo. Então, a partir do momento que essa palavra foi entrando na minha mente, que eu fui começando a enxergar como o Senhor enxerga, eu também não fui mais a mesma pessoa. Eu fui transformada. Eu venho sendo transformada de glória em glória, dia após dia, amém? E a vontade do Senhor ao longo desses anos tem se cumprido. E eu preciso permitir que Deus trate a minha visão para que eu consiga perseverar até o fim, deixando Ele tratar, deixando Ele renovar, renunciando à minha vontade, até que a vontade dEle prevaleça. Né? Então, assim, nós precisamos restaurar, deixar Deus restaurar o nosso olhar. Nós precisamos permitir que Deus restaure a nossa mente, renove, nos ensine como nós devemos corresponder com Ele, para que a vontade dEle se realize na nossa vida. E em terceiro lugar, nós precisamos permitir que o Senhor restaure o zelo. Mas, irmã Samanta, o zelo pelo quê? Por tudo aquilo que Deus ama. Nós precisamos amar o que Deus ama. Nós precisamos amar aquilo que Deus ama, igreja. Porque às vezes a gente quer servir o Senhor, mas não tem um zelo pelo que é do Senhor. Não tem um zelo pela obra do Senhor. Não tem zelo pela casa do Senhor. Não tem zelo pela igreja, pelo irmão. Então, a partir do momento que eu começo a entender o que Deus ama, o que é precioso para Deus, eu preciso começar a amar o que Deus ama. E me afastar
daquilo que Deus odeia. Então é esse o chamado do Senhor para esse tempo, para que a gente permita em nós esse tratamento, essa transformação e essa obediência, essa atitude, essa correspondência. Ontem a gente foi fazer uma visita e a pessoa falou assim: olha, eu prefiro não estar na casa do Senhor. Né? Aí eu, não, porque se ele está na casa do Senhor e fazer coisa errada, ou está olhando a vida do irmão, mas, mas a palavra diz o quê? Que nós temos que congregar. Que a igreja somos nós, que nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que nos esforçar para amar o nosso irmão, porque a palavra exige. Nós temos que nos esforçar para vir à casa do Senhor, porque Deus ama que nós estejamos aqui em comunhão, porque é onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? E Ele ama que a gente zele pelo que é dele, pelo que é dele. Jesus, ele quando entrou naquele templo, ele pegou um chicote e começou a derrubar tudo. Os animais, expulsar os animais, derrubar aquelas mesas, aquelas cadeiras, aquilo que não convinha para a casa do Senhor. Porque as pessoas estavam ali não para honrar a Deus. E Jesus disse: a casa de meu pai é casa de oração. Jesus tinha zelo. E Jesus quis ensinar para aquele povo que tem que haver um zelo pelas coisas que é dele. Tem que haver amor. Né? Porque se isso não acontecer, igreja, nós não vamos estar agradando ao Senhor. E quando a gente permite que o Senhor, ele entre na nossa vida e comece a fazer a sua vontade, é coisa tão linda que Deus faz. O amor de Cristo, a palavra diz, o amor de Cristo nos constrange. Eu lembro que no dia quando eu entrei aqui, que eu fui tocada pela palavra, pela presença do Espírito Santo falando comigo, de voz audível, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, quando eu botei o meu pé aqui pela primeira vez dentro dessa igreja. E aquela foi uma experiência tão marcante para a minha vida, que tudo que eu conseguia sentir naquele momento era uma mistura de duas coisas. Primeiro, de alegria, né, por ter sido alcançada, por naquele momento descobrir Deus é real. E ao mesmo tempo um sentimento de constrangimento. Era uma vergonha tão grande que eu sentia. Porque eu pensei assim: Senhor, em todo o tempo o Senhor cuidando de mim. E eu nem aí para o Senhor. E eu nem percebendo a sua ação. Eu nem correspondendo com a sua ação. Então aquele amor de Deus que me tocou de forma tão profunda, tão impactante, gerou em mim uma oração que eu dizia: Senhor, nunca permita que eu saia da tua presença, nunca permita que eu me afaste desse amor. Essa era a minha oração. Naquele momento onde o amor de Deus me envolveu de tal forma que eu senti que ele era real. E eu decidi que por toda a minha vida eu queria estar perto daquele amor. Então, quando Deus ele nos chama, quando ele nos atrai à sua presença, quando ele faz com que nós sejamos aceitos por ele, amém? Amados por ele, desejados por ele, atraídos pela sua glória, envolvidos pelo seu Espírito. Quando Deus começa a nos tocar, nos envolver, tudo que nós temos que corresponder com Ele, igreja, é gratidão. É em gratidão, sabe? É em forma de gratidão. Tudo que eu sentia, cada culto que eu entrava aqui, era um desejo de agradecer a Deus. Declarando, assim, que eu estava muito feliz por tudo que ele estava fazendo. E o que o Senhor exige de nós é apenas que a gente esteja perto, que a gente deseje buscá-lo,
que a gente deseje viver tudo aquilo de maravilhoso, os planos maiores que Ele já tem preparado para nós. Então, às vezes, as pessoas acham que é muito peso servir a Deus. Não é peso se a gente começar a olhar tudo que Ele fez e faz por nós. Ele nos aceitou, Ele nos amou, Ele deu sentido para a nossa vida, Ele nos deu uma esperança de um futuro. Então, dia após dia, Ele tem revelado esse amor a nós. E isso nos motiva a sermos gratos, né? Nos motiva a continuar perseverando. Amém? Sabendo que Ele vai prover, igreja, tudo aquilo que a gente necessitar. Então, nos dias maus, Ele pode prover tudo aquilo que a gente precisa. De força, de ânimo, de esperança, de fé. Ele provê, porque Ele é fiel. Porque Ele nos chamou e o desejo dEle é que a gente possa aqui vencer. Como Ele disse aqui, ao vencedor eu darei, eu farei. Eu desejo estar com aqueles que vão vencer. Aqueles, assim como eu venci, né? Sentei do lado do meu Pai, ao lado do meu Pai. Eu desejo que cada um venha e que eu também o honre e que sente ao meu lado. É isso o plano do Senhor para nós. Planos de paz, para nos dar esperança, para nos dar futuro. E que nesse tempo o Senhor restaure a nossa visão. Que nesse tempo o Senhor amplie a nossa visão de tal forma que as circunstâncias não nos parem. Em nome de Jesus. Então, nessa mensagem, Deus deseja restaurar a nossa visão. Deus deseja restaurar a comunhão com Ele. Essa gratidão, esse desejo de buscar, esse desejo de estar na sua presença, esse desejo de corresponder. Não é com o que Ele vai fazer, é com tudo que Ele já fez. E com tudo que Ele está fazendo nesse tempo na nossa vida. Para que a gente desfrute da vontade boa, perfeita e agradável. E uma restauração do zelo dentro de nós. Do zelo, do amor voltado para tudo aquilo que Deus ama. Às vezes nós falhamos nisso, né? Em honrar, em amar, em defender aquilo que Deus ama. Às vezes nós falhamos, né? Naquele tempo de Ageu, aquele povo, Deus levantou o profeta Ageu para levar uma mensagem para aquele povo. Porque o povo de Deus estava, cada um cuidando das suas casas. Mas ninguém estava zelando pela casa de Deus. Então vamos imaginar, cada um aqui fazendo uma reforma, colocando um portão novo, amém? Colocando forro, ajeitando o telhado, pintando, embelezando a casa. E a casa do Senhor em ruínas, precisando de conserto, precisando de cuidados. E Deus levantou aquele profeta para repreender o povo e corrigir o povo. Porque se Deus é o dono do ouro e da prata, se Ele é quem nos dá para que a gente possa ter e ofertar, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa da nossa fidelidade. Ele precisa do nosso coração estar nele, para que nada seja mais importante do que Ele, para que as circunstâncias naturais não nos embaraçem. Eu acho lindo porque nas festas, quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, nas festas que Deus instituiu, ele tem um momento que fala assim, um versículo que fala assim, que ninguém podia ir para a festa para dar as suas ofertas, né, que eles se reuniam naquelas ocasiões específicas, e eles tinham que levar oferta.
Não, ninguém podia chegar lá de mãos vazias. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Deus, não é um Deus que nos deixa de mãos vazias. O nosso Deus é aquele que coloca nas nossas mãos, que nos abençoa, que nos dá condições de, no momento certo, ofertar para Ele. Devolver para Ele. Em gratidão, em alegria. Então, nosso Deus não é um Deus que nos deixa abandonados, sem nada, e ainda quer sugar de nós, não. A palavra diz que Ele é o que dá a semente para o semeador plantar e depois colher. Olha que Deus fiel. Isso a gente precisa renovar a mente para entender. Que não é peso chegar na casa do Senhor e ter zelo pelas coisas que Deus ama, pelas pessoas que Deus ama, e Ele não pede demais. Se Ele te pediu algo, porque Ele já te deu condições de fazer. O Senhor me constrangeu muito. Há uns 15 dias atrás eu estava lendo sobre Davi. Estava lendo e chegou naquela passagem que eu até anotei aqui. Tem 1 Crônicas, 2 Samuel 24, que fala quando Davi mandou fazer um censo, contar quantos homens de guerra tinha, e Deus se irou porque ele fez isso e mandou uma praga. E Davi viu o anjo, não, o vidente foi lá, falou para ele que ele fosse fazer uma oferta na eira de Araúna, que era um jebuseu que tinha. E Davi, em obediência, prontamente foi lá naquela eira. O dono daquela terra, daquele espaço, estava lá com os filhos. Eles viram o anjo do Senhor com a espada para destruir Jerusalém. Ele estava pronto, mas Deus disse: não, pare, basta. Vá mandar Davi fazer um sacrifício para mim, lá naquele lugar. Aí mandou o recado pelo vidente. Davi prontamente foi. E chegou lá, eu fiquei imaginando assim, igreja. Depois daquele homem tá com seus filhos, os filhos dele tiveram a visão do anjo com a espada desembainhada já. Então, os filhos correram, o homem ficou lá diante daquele anjo. De repente chega Davi e diz: olha, eu quero comprar essa terra aqui, que eu vou fazer um sacrifício para o Senhor, um altar, e vou sacrificar o Senhor aqui. O homem disse: você quer o quê? Você quer o quê? Quer boi? Ó, eu lhe dou os bois, eu lhe dou a lenha, eu lhe dou a terra, eu lhe dou o que você precisar. Pode fazer o seu sacrifício. Eu acho que foi um impacto, né? Ver aquele anjo pronto para destruir. Então, certamente, se fosse eu, olha, leve tudo, pegue tudo que você quiser, não precisa nem perguntar, é seu. E assim aquele homem fez diante de Davi. E Davi, igreja, ele dá uma resposta que me constrangeu e me fez pensar. Ele disse: olha, eu não vou sacrificar nada que não me custe. É fácil pegar o que é do outro e sacrificar para agradar a Deus. E o que é seu? E o que é você, em particular, que deseja agradar a Deus e para isso precisa sacrificar algo? É muito forte isso. Eu fiquei, Senhor, meu Deus, que forte. Primeiro, eu entendi que o sacrifício é pessoal. Era Davi quem tinha errado. Era Davi que queria obedecer a Deus e oferecer aquele holocausto. Então, seria muito fácil ele pegar de outra pessoa e sacrificar. O que custou para ele? Ele disse: não, me venda por um preço justo, porque eu não vou sacrificar algo a Deus que não me custe nada. Queridos, andar com Deus vai custar sacrifício. Mas o glorioso é que quando Davi pagou,
que fez a sua oferta, o seu holocausto, Deus respondeu com fogo e ouviu a oração de Davi. Se você quer resposta do Senhor, sacrifique. Se você quer receber favor de Deus, esteja disposto a sacrificar do que é seu. Esteja disposto a obedecer. Porque Davi, ele obedeceu. Então esteja disposto a fazer aquilo que cabe a você fazer. Mas tenha zelo pelo que é de Deus. Porque Deus, ele se alegra quando nós devolvemos para ele com alegria. Ele se alegra em saber que aquilo que ele nos deu está rendendo glória para ele. Aquilo que ele nos deu, nos abençoou, nós vamos pegar com alegria, vamos colocar aqui no altar, com alegria, dando glória a Deus por aquela provisão, por aquela semente, por aquela condição, por aquela bênção. E Deus diz, eu estou recebendo glória do meu filho, por algo que eu fiz para ele e ele está reconhecendo. Então Deus se alegra, mas Deus, ele deseja que a gente tenha zelo pelas coisas que ele ama. Amém? Olha que coisa linda a gente entrar aqui, olhar para esse forro, tudo tão bonito. Eu estava ali sentado, estava olhando, tão bonito, tudo tão organizado, igreja. Nós gostamos de estar num lugar abençoado, nós gostamos de estar num lugar limpo, nós gostamos de estar num lugar aconchegante, com ar-condicionado, bem iluminado. Isso custou para nós, amém? Isso é fruto do nosso sacrifício de obediência. Quando nós priorizamos a Deus no nosso dízimo, na nossa oferta, e trazemos a casa do Senhor com fidelidade, com alegria, com amor. Isso volta para nós. Isso tem voltado para nós. Então, quando Davi, ele sacrificou aquilo que era dele, quando ele sacrificou aquelas moedas de ouro para comprar aquele campo e fazer aquela oferta para agradar a Deus, vidas foram poupadas pelo sacrifício de um. Porque a praga estava assolando. Muitas vidas seriam destruídas. Mas Davi obedeceu. Davi sacrificou. Foi ouvido por Deus. Sua oração foi respondida com fogo. E cessou a praga. Eu fiquei imaginando as famílias glorificando a Deus. Porque ninguém mais estava morrendo. Porque o povo, toda a nação, glorificando a Deus, por Deus ter cessado aquela praga, mas porque um obedeceu, porque um pegou do que era seu e sacrificou. Então talvez vidas venham ser poupadas a partir do nosso sacrifício. Vidas venham ser alcançadas através da nossa fidelidade, daquilo que Deus tem depositado dentro de nós, daquilo que Deus tem confiado a nós. Sabe, igreja? Então nós temos que ampliar nossa visão. Entender e sair daquela visão de que Deus é só abençoador. Não, Ele é abençoador, amém? A essência dele é ser galardoador. Mas entenda, ele tornou você um abençoador. Ele deu condições para que eu e você sejamos abençoadores. Mas isso precisa acontecer primeiramente na nossa mente e a gente entendendo a palavra. Jesus disse, a melhor coisa é dar do que receber. Às vezes a gente se prende a tão pouco, quando Deus tem muito mais para nos dar. Amém? Então que a gente saia daqui entendendo e orando e pedindo, Senhor, renove a minha mente. Eu quero compreender como o Senhor compreende. Eu quero viver a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Senhor, amplia a minha visão, que eu não me limite com coisas pequenas que vão atrapalhar o meu caminhar contigo, mas eu quero enxergar além daquilo que o Senhor está fazendo naturalmente, mas eu quero já enxergar o que está além.
E eu quero me alegrar por tudo aquilo que o Senhor tem prometido e que o Senhor é fiel para fazer. E que o Senhor gere, se não há esse amor e esse zelo na igreja do Senhor, por aquilo que Deus ama, que o Senhor gere hoje. Que o Senhor venha com a sua provisão de zelo, de amor sobre as nossas vidas. E que a gente não se conforme em não ser um abençoador. Amém? Eu peço que você se coloque de pé.